Associação Cultural e Comunitária Paraty. Paraty FM, a rádio da cidade. Boa tarde, São Bernardo do Campo, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Eu sou Iago Montardo e sejam muito bem-vindos ao Conexão Alfa. Hoje, dia 7 de março, episódio 8, com meu grande amigo Marcello Giulio, Marcello Bello, como os mais íntimos. Marcello, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer te receber aqui. Para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, se identifica, conta um pouquinho da sua história pra gente e a gente começa a bater o papo depois. Bom, Iago, primeiramente eu queria te agradecer por esse convite, a Rádio Paraty também, por estar aqui hoje, é uma honra enorme, né? Eu sou Marcello Giulio, uma longa vida no futebol, muitos anos no futebol, sou italiano, morei em 7 países e vim parar no Brasil, né? País que eu me apaixonei bastante, tive uma longa história no Brasil, dentro do futebol também, dentro de clubes, como professor também, então tive a oportunidade de ver também o andamento e a evolução do futebol brasileiro e viajando bastante por causa do meu trabalho também, obviamente, trabalhando internacionalmente com outras vertentes do mercado. Maravilha. Marcello, vamos voltar lá no início, lá na Itália. Você com o milanês, né? Que no Brasil a gente fala milanês, não sei como é que é. Milanese. Milanês também, então. Milanese. Milanês, criança na Itália, foi jogador da base do Milan e apesar de ser interista, não posso revelar isso, mas tem uma simpatia, uma simpatia pela Inter. Mas... e depois teve a passagem como técnico da própria Inter de Milão. Aí melhorou, né? Também. Aí melhorou um pouquinho. E aí depois, né, começou a carreira internacional. Queria entender como que foi a escala de você começar como jogador, como você jogava em qual posição e depois dessa transição, quando que você entendeu que você podia ser um técnico de futebol para depois você virar um executivo com passagem pela UEFA, FIFA e alguns outros clubes. E aí quando você decidiu, falou assim, pronto, a Itália já deu o que tinha que dar por aqui, agora eu vou expandir meus horizontes, e aí você saiu de lá para os 7 países que você morou. Claro. Na época eu não tinha essa visão holística do futebol, né? Mas meramente a visão, quero ser um jogador. Você jogava em qual posição? Eu joguei lateral, né? Lateral lá tem uma função mais defensiva, né? Não tinha, era muito disciplinado taticamente. Será que é por isso também que eu sempre quis ser jogador e não virei jogador, né? Não virei jogador, quer dizer, eu joguei até a 3ª divisão, não profissional também, um time que chama Perco Crema, hoje em dia Pergoletese. Mas fiz toda a base do Milan, né? E eu era um jogador muito disciplinado taticamente, sempre com grande curiosidade sobre esses aspectos que são intrínsecos na cultura italiana, né? Se fosse no Brasil, tinha virado. Se fosse no Brasil, tinha virado. Por ter uma competência complementar, talvez, àquela que é a essência do Brasil, né? Jogadores muito criativos, muito dotados tecnicamente, né? Outra escola de futebol. E foi uma experiência maravilhosa. Aí eu comecei com aquilo, tive um acidente que me encurtou a carreira cedo. E aí, como eu já tinha uma grande paixão por isso, quando fui jogar no Pergo Crema, o meu cartellino, a gente fala na Itália, que é o meu passe, era da Inter, na maioria, né? E aí, automaticamente eu fui entrar na base da Inter com um time de sub-8, sub-10, né? Eu tive uma longa experiência nessas categorias de mais novos e foi uma experiência maravilhosa, até porque os dois times têm uma metodologia muito diferente, né? A Inter sempre foi um celeiro de jogadores e o Milan sempre foi um clube com uma vertente mais midiática que queria comprar jogador pré-pronto, né? A gente poderia falar um paralelismo entre base e Real, exatamente. A Inter tem uma escola, apesar do estilo de jogo da Inter ser diferente, mas a Inter tem uma ideia mais parecida com o Barcelona, né, de criar jogador, e na época o Milan era apesar de ter sido o Maldini, né, um dos maiores zagueiros da história, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, a política dos clubes é diferente, né? A ideia de negócios, a ideia de futebol é diferente. Traçando um paralelo, se você pegar o próprio Berlusconi,
ele é muito parecido com o Florentino Pérez, a gente estava falando isso aqui. Exatamente. Que para mim são os dois maiores dirigentes da história do futebol europeu, né? O Milan conquistou boa parte do que ganhou Quase na 70% dos troféus do Milan com o Berlusconi. E aí depois do Berlusconi o Milan foi vendido acho que 2 ou 3 vezes e até hoje, né, ainda patina um pouco, né? O Milan transitou de uma fase de único dono para uma fase de fundo de investimento, né? Capital aberto, com fundo de investimento, que é a transição que muitos clubes europeus estão vivendo hoje. Alguns já viveram um tempo atrás, só que a diferença grande é que os clubes hoje de capital aberto, com fundo de investimento, são fundos de fora. Sim. Então a torcida, por exemplo, critica muito o aspecto do tipo, não tem esse amor pela camisa por olhar em números e, na verdade, por trás tem uma outra ideia de negócio, né? Iago, a gente está vivendo um momento de transição muito forte e a tecnologia acho que está moldando o produto e também a experiência dos fãs. E então o que eu penso é que não é um caso que esses fundos invistam, né, em ativos, principalmente fundos americanos e árabes, né? Hoje em dia acho que 12 clubes da Itália são comprados pelos americanos, né? Os donos são fundos americanos. Se você pegar, eu acho que a questão do fundo de investimento para um clube, um brasileiro que sofreu muito com isso na Espanha é o Ronaldo Fenômeno, né? Que ele comprou o Valladolid e hoje em dia as pessoas, persona não grata quase lá em Valladolid porque as pessoas não estão contentes com a gestão dele, né? E as pessoas cobram muito, né? Porque o dirigente de futebol que comprou o clube, ele não tem paixão por aquele clube. E isso é uma coisa que pega muito porque futebol é paixão. Dentro de uma... Perfeito o seu ponto. Dentro de uma linha reta, né, a gente tem a América Latina como um sistema muito mais voltado para a paixão, para o resultado, para o lado do futebol de campo, né? E a gente tem os Estados Unidos do outro lado, que eu acho o extremo oposto, onde o esporte se mixa com o entretenimento, né, de uma forma muito forte. E a Europa tem países que tem uma tendência maior ou menor a estar de um lado ou do outro, mas o brinco está no meio. E o esporte, e na Europa o futebol teve que se adaptar por causa de quesitos financeiros, né? Nos últimos anos tivemos debates muito fortes sobre ter uma Superliga, ir contra as federações por causa da arrecadação, né? O que aconteceu? Qual foi o efeito a nível internacional do futebol? Basicamente é uma extensão de competição, né? Que isso cria o quê? Uma arrecadação maior para os clubes, né? A gente tem uma Champions League num formato inédito, a gente tem um Mundial de Clube agora, que vai ser uma surpresa, eu acho que não vai ser fácil, principalmente para os que têm menos dinheiro, que estão numa... Eu acho que esse modelo de Mundial que eles criaram agora vai cair por terra. Porque a questão do calendário vai pegar muito. E assim, no começo a FIFA começa a atrair os clubes com investimento, com dinheiro. Sim. Só que se não der audiência, eu acho que a médio prazo, um clube europeu fala assim, vou mandar meu time B, por exemplo, digamos, vamos usar o exemplo agora, a gente falou do Real Madrid. O Real Madrid não manda o Mbappé e o Vinícius Júnior. Já você cai o espetáculo. É um bom ponto, Hoje em dia, né, eu estava semana passada, frente a uma operação, né, um trabalho que a gente está fazendo com alguns clubes da Itália, e eu estava na Itália, estava no meu país, e está se falando que a Série A, porque na Itália tem temos a federação, a FIGC, a Federação Italiana de Gioco Calcio, mas a gente tem também uma liga que representa os clubes. A federação cuida da seleção só, né? E aí Exatamente. a liga... Tem um poder mais político, né? E aí a gente tem a liga que tem um poder econômico, né? Porque representando os clubes tem mais direitos. Isso aqui no Brasil aqui agora, né? Que estão criando as ligas de futebol e a CBF só organiza o campeonato. Eu acho que no futuro a CBF vai ficar só com a seleção também. É um bom ponto também, eu acho que isso pode facilitar várias coisas, como acredito a atração de investimentos internacionais. Mas o que está acontecendo? Um debate muito forte, querem fazer, a Liga quer fazer para faturar mais, porque quer fazer alguns jogos nos Estados Unidos, para rendê-los um evento de entretenimento dentro do próprio campeonato italiano. Então, voltando para o assunto que você falou... A Supercopa agora na Arábia Saudita, né? Que o Supercopa já está comprado os direitos há mais de 5 anos na Arábia Saudita, num formato que também mudou para arrecadar mais para os clubes. Por quê? Porque não joga mais o primeiro ou o segundo do campeonato, mas joga o primeiro do campeonato, o primeiro da Copa Itália, o segundo ou vice-Copa Itália e o vice do campeonato. Então cria-se uma situação de desgaste, porque a gente tem a Série A, tem a Copa Itália, os clubes têm uma Champions League,
ou uma Europa League, uma Conference, a Supercopa, o Mundial de Clubes, que agora está nesse formato longo, que acredito vai complicar demais para os clubes de continentes, vamos dizer, com menos investimentos. Sim. Porque diminui a probabilidade de ganho. Eu acho que o problema aqui do europeu com isso aí vai ser a questão do calendário. Porque assim, imagina que o Real Madrid, para o Real Madrid, para a Inter de Milão, para os grandes times europeus, a liga do seu país é importante, mas a Champions League é o creme de la creme. Então assim, digamos que traga um grande jogador aqui, o Lautaro Martinez da Inter, e ele estoura o joelho no Mundial de Clubes. É um prejuízo que, assim, se a Inter ganhar aquele campeonato mundial, ela não vai ligar tanto. Mas se ela ganhar a Champions, com certeza mais, né? Isso sempre fez parte intrinsecamente da nossa cultura. E eu discordo do brasileiro nesse ponto. Eu sempre discordei. Porque, assim, pra mim, o ponto alto do brasileiro é ganhar a Libertadores, é um campeonato continental que você sofre pra ganhar. O Mundial é um jogo, é uma tacada só. Então, às vezes, ótimos times foram condenados porque não ganharam o Mundial de Clubes. Mas, vou pegar o meu time, o Palmeiras. O Palmeiras em 99 chegou na final com o Manchester United, na época era um jogo único. O Palmeiras massacrou o Manchester United, o Palmeiras teve 3 bolas na trave, teve gol no lado que não estava impedido, teve pênalti que não deram, o Palmeiras foi assaltado lá em Manchester, lá em Tóquio. E não ganhou o jogo. Mas se você pegar o jogo em si, o Palmeiras massacrou muito. Exatamente esse é o ponto, Iago. Como probabilidades, se você olhar a Copa Intercontinental que você está mencionando, sim, a gente tem muita mais chance de um clube latino-americano, por causa do interesse na Champions League e disso, de ganhar uma Intercontinental. Depois foi esse Mundial de Clube que tem a campeã de cada continente, então mini mundialito, e agora tem uma extensão. O que favorece a extensão, na minha opinião? Clubes ingleses. Eu vou te falar por quê. Como tem fundo muito forte por trás, uma arrecadação muito maior e custos relativamente menores, tem elencos, né? A gente estava falando disso agora. Hoje não ganham o que tem os 11 melhores jogadores. Melhor elenco. Hoje é o melhor elenco estendido. Então você tendo mais dinheiro, você tendo um sistema de business mais sólido, você consegue corroborar e reforçar o seu elenco todo ano, estrategicamente. Né? A gente está vivendo uma mini flutuação do Manchester City esse ano, mas a gente já está vendo uma reposição de jogadores jovens com muito potencial. A concorrência do Palmeiras foi pro Por exemplo, um ótimo ponto. Echeverri saiu do River Plate, também jovem jogador, foi para lá. Então, saindo um pouquinho do futebol e indo mais para a parte do Brasil. Sim. Qual foi o seu primeiro contato com o Brasil? Quando que você escolheu, primeiro qual foi o primeiro contato, depois quando você escolheu, vou estruturar minha vida aqui no Brasil? Olha, o primeiro contato foi em 2007, né? Eu era mais novo e eu vim de férias no Nordeste. Então, assim, foi uma parêntese. Mas eu tenho morado em 7 países, né? Eu morei na Itália, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos. Inclusive agora acabei de voltar de Nova York e estarei indo para outro lugar em agosto. Na verdade, eu acho que o que me chamou muito a atenção, né? Morando também na América Latina, na Colômbia e no Peru, foi o calor humano do brasileiro, o potencial que o país tem, sobre todos os efeitos também de negócios, né, sem dúvidas, e cultural. Né? Eu acredito que o Brasil é um país que tem muito potencial ainda a ser explorado, né, que está ali pronto para explodir, não somente no futebol, tá? Eu acho que... E quando eu decidi, né, eu vi pela FIFA, né, numa colaboração em 2014, sim, durante a Copa do Mundo. Então foi já uma experiência muito boa para mim. A Copa do eu acho que assim, se você foi uma das melhores Copas, eu já fui em várias, sim. Eu tenho que falar a verdade. O jeito que foi organizada foi muito bem organizada. Não, e a Copa, assim, a festa, o país, a mobilização do Brasil assim para a Copa do Mundo, não vi igual. Eu acho que talvez a última Copa que tenha sido tão boa de mobilização foi na Alemanha. Porque a Alemanha queria tirar aquele estigma do que aconteceu na Alemanha, e aí foi Mas foi totalmente uma outra Copa. Em termos de experiência fora dos estádios, podemos dizer assim. Né? No Brasil não tem as O Brasil viveu pela primeira vez alguns estádios multifunção, que era totalmente fora de projeto, de cogitação, pelos clubes serem clubes associativos, que não exploravam essa parte, tendo ciclos de 2 anos de gestão, e todas as características intrínsecas que tem o futebol latino-americano, não somente brasileiro. E na Alemanha foi outra experiência dentro dos estádios, né, a estruturação, mas eu acho que o calor humano, as festas organizadas,
foram muito legais, até para o pessoal de fora, né? Inclusive eu, que era a primeira vez que eu pisava em São Paulo, né? Talvez a África do Sul também tenha sido legal essa parte do calor humano, né? Dizem que foi uma Copa muito legal, né? Assim, A África do Sul foi uma Copa também muito legal, eu nunca fui para lá, confesso, mas a experiência das delegações com quem eu trabalhei também, alguns membros, me relataram que foi algo de verdade muito importante para o país e foi disruptivo, né? Então a gente fala que... Primeira Copa no continente africano. Primeira Copa no continente africano, uma das primeiras Copas do Inverno. Isso, verdade. Porque não foi realmente no inverno, depois no Catar também, mas... É que o inverno lá não é frio, né? Assim, lá à noite, né? Mas falando do Catar agora, o que você acha a longo prazo que está sendo esse movimento dos clubes catares, sauditas, do Oriente Médio ali? O que você acha que vai ser? Porque assim, a gente já sabe que vai ter a Copa na Arábia Saudita em 2034, né? Vai ter 2034 na Arábia Saudita. Isso. Algo que eles querem muito, eles né? querem muito. Mas assim, você acha que é um desejo daquele do Sheik, eu quero fazer uma Copa aqui porque todo mundo tem, eu também quero ter? Ou você acha que eles têm uma ideia de futebol a longo prazo? Por exemplo, 2026 vai ser aquela Copa que vai começar aqui na América do Sul e vai para os Estados Unidos. Certo? Não, 2026 é México, Canadá e Estados Unidos, né? Vai ser aquela Copa na América do Norte. Depois teremos aquela da Espanha, Portugal, Marrocos. Que vai começar aqui na Argentina e no Uruguai. No Uruguai por causa do centenário, né? Isso. Mas assim, essa Copa de 2026 eu vejo que é porque os Estados Unidos estão se posicionando para colocar o futebol na cultura dos esportes deles lá. Absolutamente sim. Por exemplo, se a gente estava falando até, você pode falar sobre a ida do Messi para meio jogo de soccer. Sim. É uma experiência diferente, é um conceito diferente, né? Eu acho que entrando nessa visão, a gente pode fazer um paralelismo nos Estados Unidos e países árabes, né? Eu acho que a vontade deles levarem o futebol para frente existe. Só que existe uma total diferença em visão de negócios, em visão do que é o produto do futebol. Sim. A visão dos países árabes, do Catar e da Arábia Saudita, é uma visão de mais curto prazo. Eu não sei te dizer se vai ser sustentável no longo prazo, porque ao mesmo tempo que eles estão investindo bastante nas infraestruturas também, trazendo profissionais do mundo inteiro para tocar projetos, eu acho que o investimento está no jogador. Então, um jogador pronto. A modelagem do produto é uma modelagem mais arcaica. É o futebol dentro do campo. Como a gente sabe, tem pouca torcida. Não tem estrutura. Não tem estrutura. O único país temos um problema grande climático. Os únicos países que têm assim, uma estrutura de futebol que tem torcida é Egito e Marrocos. Egito e Marrocos, mas aí eu já incluo, né, como a parte da África, na CAF, né, na Federação da África, que está muito bem posicionada para os próximos, né, a gente fala daqui a 20 anos, né, na verdade, mas eles estão evoluindo muito positivamente, até em reforma de estádios. Estão investindo, né, em outras coisas, e menos em jogadores. É porque a preocupação que eu tenho é o seguinte, por exemplo, o Catar, quando queria ganhar a Copa, comprou um clube grande para ter visibilidade, que é o Catar comprou o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não tem um dono, o dono do Paris Saint-Germain é o Catar. Trouxe o Neymar, fez aquele movimento da Torre Eiffel, que para mim talvez tenha sido assim, um negócio... Talvez tenha sido a maior presença de jogador da história, foi esse Neymar no Paris Saint-Germain. Sim. Só que você vê que eles recuaram muito no investimento no próprio Paris Saint-Germain depois que acabou a Copa. Então parece que assim, eu quero a Copa, tem a Copa aqui, depois um futebol. Eu acho que se a gente pudesse fazer também uma correlação, eu acho que nos países árabes tem muita emoção e muita vontade de fazer o negócio acontecer, e menos um lado racional de estruturar um negócio sólido aos poucos. Sim. E é por isso que os românticos do futebol não gostam da MLS, não gostam desse modelo fechado nos Estados Unidos, porque também eu acredito que seja um produto totalmente diferente, né? Onde o lado fora do campo pesa quase mais que dentro do campo. É muito diferente do produto que temos aqui na América Latina. Não é o jogo, é a experiência. Por exemplo, se você pegar os esportes americanos, beisebol, NFL, NBA, o jogo não pode acabar empatado, porque ele é um espetáculo, é o jogo, é o show do intervalo, é a experiência, né? Mas você sabe o que é o legal que eu falo para os românticos aqui? Se a gente analisasse números, tá? A NFL ano passado faturou 18 bi. Sim.
com 16 jogos. O maior Aí de você todos. tem a MLB, que é o beisebol, 11 bi. Aí você tem A NBA. a NBA 9 bi. Aí você tem o hockey, 4,5. Aí você tem a Champions League 4,2, cara. Então, mas Então assim, o que eu quero te proporcionar é tipo, você tem muito espaço para crescimento, né? o futebol lá vai crescer demais por terem um produto de uma modelagem diferente. Por exemplo, o Messi, a gente estava comentando, 70% do salário dele, Quem paga é a liga. quem paga é a liga, Sim. para tê-lo. Uma liga fechada, né? Que é um clube, vamos dizer, elitizado, entre aspas, porque você tem que pagar a franquia para você entrar, né? O Sim. Matthew McConaughey, junto com fez uma operação linda no Texas, em Austin, Sim. o Verde e Preto, né? O Sim, clube que recentemente entrou, esse ano entrou San Diego, né? Sim. Então eles vão estendendo isso e trazendo investidores internacionais com modelagem de negócio, né? Com clubes com viés mais de mídia, com clubes com viés mais também de entretenimento, como você falou, a experiência não é limitada só a estádio hoje. É o entorno. A tecnologia, eles usam software incríveis de inteligência artificial para dar uma experiência para o torcedor maravilhosa. Eles usam operações sempre de software e inteligência artificial para trabalhar muito bem a parte de recrutamento de jogadores, scouting. Né? Então, o scouting hoje mudou muito, né? Mudou Assim, muito. Eu tava vendo o scouting do Emiliano Martins, que chegou no Palmeiras agora. Sim. Se você vê o trabalho que o scouting do Palmeiras fez com ele, foi um negócio assim que é absurdo. É uma coisa que você hoje tinha aquela profissão de olheiro, o cara, por exemplo, na Copa São Paulo, acho que a gente ainda Tinha tinha muito pouco. olheiro bom no Brasil, tá? Tinha. Eu falo, Não, mas- por experiência própria. mas, por exemplo, Eu conheci. Quantas Copas São Paulo teve aqui de futebol júnior que vinha gente do Atlético de Madrid, Real Madrid, Inter de A Milão, Inter, do Milan, a vinha Juventus. pra ver os jogos. Hoje não precisa mais. Um software consegue mapear tudo. Tem clubes na Europa, inclusive, que na Inglaterra, que fazem essa pré-seleção quase totalitária através de software, Sim, né? sim. Contratação. Teve uma historinha de um cara que ganhou um Football Manager, foi uma estrela do Sim, jogo, sim. que virou scout. Não, mas é por isso também que eu falo que a tendência é a tecnologia entrar sempre mais e o produto vai mudar um pouquinho. Então, o modelo americano já está mais adaptado para aquilo, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o choque nos próximos anos, nos 2 anos, dentro da indústria do entretenimento e do futebol vai ser grande. Estão vindo, aliás, não somente além de novas tecnologias, também, na minha opinião, está chegando também uma visão diferente de como propor o produto, de como interagir com o torcedor. E um novo público está se aproximando de um público de velhos namorados se afastando. É que assim, por exemplo, eu tenho algumas coisas no futebol que eu gosto muito como elas eram. Com certeza. E eu tenho um pouco de medo dessas coisas se perderem. Por exemplo, e aí... E o medo eu vou te falar, porque não é para ser, né? A gente falou, é para colocar na mesa, a chance de acontecer é muito alta. Por exemplo, ó, vamos lá. O Maracanã colocou adesivos em todas as cadeiras. Assista o jogo sentado, só se levante na hora do gol. O sul-americano tem até esse preconceito com o europeu de achar que o estádio de futebol é um teatro, né? Por exemplo, o Old Trafford lá do Manchester United é um teatro dos sonhos. E o brasileiro não, ele quer ficar pulando o jogo inteiro. Se você for aqui numa organizada e você estiver não cantando e não de pé, os caras vão te dar uma bronca, entendeu? Então eu acho que... Isso na Itália também. Na A Itália... organizada se conserva em padrão. Então, parecido. eu acho que tem que... Só que o resto do estádio já está encaixado num outro produto. Então, entendeu? mas é isso que eu acho que você não pode cercear. Eu acho que você tem que ter as duas coisas juntas. Você tem que caminhar com a tradição e com a modernidade. Se você perder, você vai... Não, é que o que acontece, cara, o Avalanche que está chegando, esse novo monumento, vai trazer muita tecnologia, novos, como a gente falou, novas formas de interagir com o esporte, vai trazer novos amadores, né, novas pessoas, amantes do esporte, do futebol em si, mas muitas coisas vão se perder, porque o produto vai mudar. Vai, mas assim, eu acho que algumas coisas têm que ser conservadas. Algumas coisas, por exemplo, uma torcida organizada... Não, o meu coração fala que tem que ser conservado. Não, Mas o business, eu como acho está indo, eu acho que se a gente só pensar em conservar, vai ficar Não, mas pra eu trás. acho que... Em termos de indústria, sabe? Mas a minha eu- razão. Mas eu acho que cabe os dois. Eu acho que cabe. Eu acho que assim, por exemplo, ó, você tem um setor no estádio que é para aquela galera que assiste o jogo em pé. Vai lá. Geral, aqui no Brasil a gente fala que é a geral, o setor popular e etc.
E se tem um cara que quer ir sem, por exemplo, o estádio do Palmeiras, vamos lá, o estádio do Palmeiras e o do Corinthians aqui, a Neoquímica Arena. Claro. Você tem atrás de um dos gols, sempre o gol norte, você tem a organizada, você tem o centro, que geralmente é aquele ingresso mais caro, que as pessoas ficam sentadas mesmo, e etc. E o superior, no tal, é misto, vai tudo um pouco. Então eu acho que cabe todo mundo, entendeu? Eu acho que assim, você não precisa, vai mudar, é claro que vai mudar, mas eu acho que você também dá para conservar, acho que... Mas o meu alerta, eu concordo contigo, totalmente, né? Eu gosto do futebol muito das antigas por alguns aspectos. Uma torcida do Napoli é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Né? O jeito que interpreta, né? Eu tenho um amor especial para eles, mas o que eu digo o produto vai evoluindo. Sim. Então muda também o estilo de jogar. A gente tem um debate no Brasil sobre gramado, a gente tem um debate sobre função, como mudou a função, né? O epicentro do jogo está na zaga agora, o zagueiro precisa saber jogar muito bem, porque zagueiro que não sabe jogar, ele sabe construir de baixo um contra-ataque ou uma ação horizontal, está ferrado. Então, estava escutando, né, uns jogadores do Milan recentemente falarem, hoje é muito mais difícil ser zagueiro que ser meio-campista. Lógico que é. Porque o jogo você joga, né? E uma coisa que você tem que saber jogar com o goleiro. E o goleiro, o perfil do goleiro, é uma das funções que mais mudou. E uma coisa que mudou muito, que assim, eu acho, né, vendo ex-jogadores que são técnicos de futebol, geralmente o meio-campista e até mais o zagueiro, ele vira um bom técnico, o defensor. Porque ele tem uma visão tática maior. Tática. O atacante, eu acho que são poucos atacantes que eu posso falar ali que viraram técnicos bons, assim. Porque o atacante no passado era muito talento. E era muito mesmo. Tipo, não preciso citar aqui alguns nomes, né? Citando de você, Ronaldo Fenômeno, Romário, Maradona, né, Van Basten, Roberto Baggio, posso citar, né, mas era outro futebol nesse sentido, mas com certeza eles não tinham uma visão estratégica, né, do negócio, quanto outros pensadores em outras posições. Então, por exemplo, tinha que trabalhar mais, né, você faz mais tarefa de casa, aprende mais. Um dos maiores técnicos brasileiros que pra mim, todo brasileiro fala isso, tá? E tem muito jogador campeão do mundo que fala. Luxemburgo. Luxemburgo era lateral reserva do Flamengo. É um exemplo prático, né? Filipão era um zagueiro. E com um estilo de liderança totalmente oposto. É porque do humano paternalista que o Felipão tem, de ser paizão, de ser muito brasileiro na gestão do vestiário, ao Luxemburgo ser um treinador mais parecido com treinadores italiano, ou em termos de gestão de vestiário, né? E também com um estilo de jogo, eu acredito. O Felipão, eu tenho pra mim, tá? Que o Felipão, ele é o maior técnico sul-americano da história. Porque você também é porque tem quem fala que é o Bilardo, não é, ó. Pra mim, pode falar, tem que falar que é o Tite aqui. Porque quem fala que é o Tite? Não, o Tite jamais. Isso era só pra te afinetar. O Tite passou 2 vergonhas, 2 Copas do Mundo com a minha seleção. Faz, ó, o Filipão, ele ganhou títulos continentais por clubes diferentes no Brasil. Ele ganhou títulos nacionais por clubes diferentes. Ele levou o orgulho de volta à seleção de Portugal, porque a seleção de Portugal era quase a Islândia. Ninguém ligava para a seleção de Portugal. Passou anos 90, um período muito ruim. O Felipão, tudo que ele disputou, ele ganhou. E ele foi o primeiro, não, ele foi o segundo, assim, que foi com notoriedade para ele, pro Chelsea na época. Na época do Abramovich. O Felipão é campeão do mundo. Então, assim, se você pegar o técnico sul-americano que eu mais gosto do estilo de jogo, Marcelo Bielsa. Sensacional. Ali estamos totalmente no romanticismo, né? Só que... É muita tática romântica. Resultado esportivo. Um que teve mais resultado esportivo na América do Sul, da América do Sul, no contexto mundial, foi o Felipão. Porque o Felipão, você vai saber, o Felipão pegou o Criciúma e foi campeão na Copa do Brasil, que é difícil. Só que ele foi campeão com o Grêmio, foi campeão brasileiro com o Grêmio e Libertadores. Sim. Palmeiras também, brasileiro, Copa do Brasil. Ele ganhou tudo. Chegou na Copa do Mundo com a seleção desacreditada, botou o maior da geração, que era o Romário, para fora, não levou o Romário, e foi campeão do mundo. Então o maior técnico sul-americano da história é o Felipão. Me comprometi a não falar os vários, Scaloni, Bilardo, Helene Herrera, porque saímos do Brasil e isso Não, mas pra mim o Scaloni é bom? Mas eu tô né, colocando um pouco de pimenta na nossa conversa, porque Helene Herrera foi, né,
ganhou 2 Champions, 2 Mundiais com a Inter também. Sim. Temos um Zé Bilar também, a Mundial com a Argentina. Mas o que eu quero dizer é muito interessante essa análise, porque eu acho que é muito difícil de ranquear bons técnicos. Tipo, quem foi o melhor na América Latina, e eu acho que vocês tiveram muitos técnicos bons. E hoje não tem. Com visão diferente, Térez Santana, Parreira, posso chegar em... Né, Zagallo. posso fazer uma lista, Zagallo, podemos esquecer do Mas Zagallo. é que o Zagallo ele só ganhou por seleção. Quando eu falo do Filipão, eu falo que o Filipão fez por clube e por seleção. Só que eu acho que o Brasil hoje está vivendo um momento de Não tem carência de técnico bom. Não tem. Jogador bom existe. E o meu país é exatamente o contrário. Né? A gente tem mais problema em criar o jogador nesse modelo de futebol de hoje do que em ter técnico bom. Porque a Itália tem muito técnicos bons entre os top 10 e isso é uma diferença cultural muito grande. Em colocar a tática coletiva, as linhas, como falou meu amigo Júlio Sérgio, ex-goleiro da Roma e do Santos, né? Que os europeus agora começaram a dominar o futebol porque entenderam a importância de colocar tática individual, além da coletiva, com as linhas. E como travar essa genialidade do jogador latino-americano, né? E eu acho que essa é uma tendência também de onde o produto está indo. Sim, sim. Muitos meus amigos falam, eu amava o futebol no Brasil também porque era muito legal, técnico, eu via jogadas incríveis e hoje vejo um jogo robótico. O futebol era mais lúdico. O futebol era mais lúdico. Era vamos dizer, o talento individual era achar 90% para você virar. Sim, sim. Mas, por exemplo, hoje, se você não é um atleta, se você não tem uma conscientização tática boa, você vai se perder. E, sobretudo, hoje, o que falta muito, vejo isso muito no Brasil, mas vejo isso muito na Europa também, é um trabalho mental. Para ao longo da carreira, é uma adaptação cultural a culturas diferentes. Porque é totalmente diferente você estar num vestiário na Itália do que estar no Brasil. Você está num vestiário nos Estados Unidos do que na Suíça. Sim. Outro mês que eu morei. Então, assim, a comunicação é diferente, a exigência que o técnico que ele tem de você, o que é exigido é diferente, a sua função pode ser hiper específica ou muito aberta, né? Eu brinco falando Ancelotti, que eu conheço pessoalmente, desde a época que ele jogava no Milan, ele sempre teve uma visão de quebrar a visão italiana do futebol em 2 partes, justamente para fugir do catenaccio. Sim. Falava, a gente tem que defender como se ensina na Itália, tem muito trabalho sem bola, mas desde o momento que eu tenho a bola e eu criei um elenco de jogadores criativos, o Vini, o Rodrigo, né, com muito talento, com a bola nos pés, de cruzar, e eu preciso dar essa liberdade. E muito treinador na Itália, a gente tem o defeito que ele não dá essa liberdade. O Brasil foi campeão do mundo assim, porque assim, o Filipão ele armou a seleção com 2 jogadores principais voltando de lesão. O Rivaldo voltava de lesão e o Ronaldo também. A lesão grave que ele teve no joelho, né? Quase que ele não andou. A qualidade não faltava, né? O que ele falou? Não recomponha. Fica lá, só com a bola de escanteio. Aí você nem, mas assim, não precisa acompanhar. Ele armou um time com 3 zagueiros, sendo um deles o Edmilson, que era tinha uma saída de bola. Hoje o Edmilson seria um jogador caríssimo, porque ele saía com a bola como poucos. Muito inteligente taticamente. Ele e Gilberto Silva o Gilberto Silva fez parte daquele time do Arsenal, foi campeão invicto da Premier League. O Gilberto era um jogador também absurdo. Então assim, ele tinha jogadores assim, que sabiam armar e defender, que tinham fôlego, pulmão, deixou o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo e o Ronaldo e falou assim, um jogo arriscado, mas com muita qualidade. Mas você está falando do Brasil, os 11 do Brasil tinham muita qualidade. Tinha. É um jogo arriscado, você tinha naquela, um jogo com muita qualidade. Você tinha naquela seleção, o Ronaldo foi 3 vezes melhor do mundo, o Ronaldinho Gaúcho foi 2 vezes melhor do mundo, o Rivaldo foi 1 vez melhor do mundo, e você tinha o Roberto Carlos que perdeu o melhor do mundo com o Ronaldo. Vai você, o Lúcio é um jogador histórico na Itália, na Alemanha, o Cafu é um jogador histórico na Itália, o Dida, que era goleiro reserva, é um jogador histórico na Itália. Você tinha jogadores ali que é uma seleção que talvez você não consiga mais lutar, né? Sem dúvidas é uma das maiores seleções que eu já vi jogar também, pela qualidade da transição ofensiva, né? Sim, um futebol e as individualidades. É um futebol muito vertical. Você tem umas individualidades que raramente você tem elas jogando junto.
numa seleção, né? Especialmente hoje em dia a gente vai ter uma dificuldade disso. Hoje eu acho que o futebol do Brasil ele tem que se recompor um pouco mais numa vertente tática, mas também não perder a essência do que é o futebol brasileiro. Porque a Itália nunca vai conseguir jogar como o Brasil joga e o Brasil nunca vai conseguir jogar como a Itália joga. Não. Essa que é a questão. Você vê isso pela foto. A foto de começo de jogo, você demonstra o que é o futebol. Porque o futebol, vou te falar mais, Thiago, o futebol, ele transparece a cultura do país. Sim, sim. Tipo, a foto do Brasil, você vê a foto do Brasil que ganhou a Copa, todo mundo individualmente solto, você não vê uma estrutura. Se você vê a foto da Itália, você vê todo mundo bem posicionado. A gente tinha a obrigação de usar a coxa esquerda para cima, na mão do companheiro de lado, posicionado, como se fosse um muro. Quase um exército. Como um muro. Isso reflete o quê? Reflete toda a força defensiva, a atenção tática, que vem um pouco, né, de todas as guerras que a gente passou, da cultura da Itália, do fato de ser um país muito fragmentado, unido forçosamente, e com culturas extremamente diferentes. Aí o futebol é entendido como o que conta é ganhar. A gente precisa destruir o adversário e pegá-lo pelo nervo. E o Brasil, o que é? Você sabe quem que tem essa cultura no Brasil? Os dois times do Sul e o Palmeiras. Porque assim, ó, por que eu falo muito do Filipão? O Palmeiras na década de 60 e 70 tinha as academias, que eram jogadores assim maravilhosos. Você tem a Ademir da Guia, que é uma lenda. É o único time que batia no Santos de Pelé, então era um time de fora da curva. E o Palmeiras ele tinha essa obrigação de jogar bonito. Não era ganhar de 1-0 e ser campeão, os caras saíam xingando. Tem jogos que você pega, o Palmeiras pegou o Boca nos anos 90, enfiou 6 no Boca, aí teve torcedor que saiu bravo do estádio. Mas é exatamente isso. Aí entrou o Filipão no Palmeiras. E ele mudou essa visão. Ele falou assim, gente, o campeonato tem 38 rodadas, se eu ganhar os 38 jogos por 1-0, eu sou campeão. E o palmeirense comprou isso. Então, se você pegar o Palmeiras hoje, o Palmeiras chegou na final da Libertadores contra o Flamengo. Tinha um time muito melhor. O Palmeiras entrou com as facas nos dentes e ganhou, a gente fala, ganhou na porrada. Ganhou na porrada. Então, se você pegar aqui no Brasil, quais times que são aqui? Os times de colônia italiana. Palmeiras, Boca Juniors, tem essa cultura. Não, tem com certeza transparece a cultura, mas uma coisa muito curiosa, Iago, exatamente essa, tipo, você vai identificar taticamente como joga um time pela cultura do país. E outra coisa, torcedor quer ver aquilo. O que é que eu quero dizer? Futebol no Brasil é arte, é a essência da criatividade brasileira. O cara fala assim, cara, mesmo que o time perde, eu sempre tenho uns amigos que vêm ao meu lado e falam, você viu o cara deu uma caneta? O cara tomou uma caneta. Na Itália, não, o gosto é ver o outro ser destruído na sua essência de plano tático. Ou seja, o que eu amo, uma galera não quer ver jogar bonito, quer ver que você não consegue jogar, porque eu consegui taticamente te colocar. Aí eu te faço uma pergunta falando sobre isso. Xadrez. Sobre isso de xadrez. Quem você prefere? José Mourinho ou Guardiola? Você está pegando no meu coração, né? Não, eu sei, mas quem que você prefere? José Mourinho ou Guardiola? Olha, vamos olhar o histórico dos dois. José Mourinho, ele nasce como jogador amador e ele se formou em psicologia. Para mim foi um dos maiores revolucionários como líderes. Concordo. Porque em termos de comunicação, de proteção do grupo, blindagem de elenco, e com certeza um dos maiores líderes autoritários do futebol. Autoritários que eu falo, categoria, né? Líder mais old school. Sim. O Ibra do banco. Vai. O Ibra do banco. Guardiola ele vem como jogador, ele vem com uma cultura de jogo do Barcelona muito forte. Genial, inclusive. Jogador genial. E um metrônomo, né? A gente fala na Itália, que não precisa capaz de fazer dançar o time, né? Mas ele veio para revolucionar o jogo do futebol. Então assim, a gente tem o que é que você quer. Eu adoro, obviamente, por experiência própria, mas eu acho que o Mourinho ganhou muito com um futebol que às vezes nem sempre é um futebol, nem sempre é um futebol bonito, mas sabendo sempre utilizar os jogadores da melhor forma, né? O uso que ele fez do Drogba, para mim, vendeu o Drogba um dos melhores jogadores daquela época, porque a efetividade do futebol vertical, de como transacionar, né, a bola, e ele foi um dos poucos que também foi de frente com esse 4-3-3, tic-tac, futebol horizontal,
que poucos foram em frente. Né? Uma das escolas, a escola italiana e outra José Mourinho. Respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito questão de gosto, porque ele, o Ancelotti, o Guardiola são o Ferguson, então, entre os maiores ganhadores da história como treinadores. Mas é claro que a estratégia de ganho para ganhar é totalmente diferente. Sim. Então, eu já vejo diferente. Eu já vejo que o Guardiola ele precisa muito mais de líderes no campo, mais autoritários, para complementar a liderança consultiva dele. Sim. Ele é consultivo, ele é participativo, ele mostra os exercícios. E hoje o Guardiola colocou um jogador igual ele tem no campo, que é o Rodri. E outra, para você com um elenco, vamos lá, com um elenco mais fraquinho, posso falar essa palavra? Com o Mourinho, você consegue maximizar ele muito mais. Tem uma frase... Para fazer o jogo do Guardiola é complexo. Então, tem uma frase do Eto'o. Todo mundo quer ser Guardiola, então, mas é complexo. Tem uma frase do Eto'o sobre isso, que perguntam pro Eto'o o seguinte: quem que você prefere, Mourinho ou Guardiola? Aí ele fala assim, ó, um deles ganhou a Champions com o Porto, o outro perdeu com o Bayern de Munique. A questão de efetividade é essa. Eu não sei se chega a isso, mas a Inter de Milão, que foi campeã com o Mourinho, eliminou o Barcelona do Guardiola, salvo engano. Barcelona e o Chelsea. E o Barcelona e o Chelsea. E os times individualmente falando eram melhores que o da Inter. E eu treinava era treinador da base, olha que engraçado. E eu entrei na base da Inter quando ainda o Mantini era treinador, com uma visão de futebol muito parecido com o Guardiola. Não como o Guardiola, mas era um futebol mais ofensivo, né? Aí quando o Mourinho chegou, foi meio assustador, né? Sim. Porque a Inter começou a ter essa pressão por resultados muito mais forte, quase como o Milan sempre teve. Porque o Milan sempre teve uma liderança muito forte do Berlusconi. A Inter sempre teve uma liderança mais tranquila que o Moratti. Então a Inter, se você reparar, esse chama-se equilíbrio de poder em termos de poder decisional. Sim. A Inter ganhou todas as Champions com treinadores de ferro. Helene Herrera e Mourinho. O Milan ganhou todas as Champions com treinadores consultivos, tranquilos. Ancelotti, Arrigo Sacchi, Merioró. É tudo muito mais. Por quê? Porque você não pode ter duas cabeças batendo da mesma forma. Eu acho que assim, aqui no Brasil, você traçar esse paralelo, vamos trazer aqui para o Brasil. Você acha que você vai ganhar com 10 números 9 no campo? Não. Tinha muito isso na década de 90 aqui no Brasil, entre Luxemburgo e Filipão. O Luxemburgo, por estilo de jogo, ele montou times brilhantes. Só que o Filipão é mais vencedor. Se você pegar o Luxemburgo, com toda a genialidade, para mim o Luxemburgo é um gênio da bola. Ele nunca ganhou a Libertadores. Nunca ganhou. O Felipão, ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018 com um time reserva. Então, para mim, eu acho que é assim... O Felipão, ele fala muito a língua do vestiário brasileiro. O Felipão, ele é muito bom comunicador com o jogador. Eu estava falando sobre isso com um amigo meu esses dias. Eu não desconheço jogadores que tiveram problemas no só o Alex, né? Que ele ficou bravo que nunca foi a Copa do Mundo. Sempre tem alguém. Mas o Alex... Isso mas a gente fala na Itália, é a exceção que confirma a regra. Sim. Né? Porque ele conversa do jeito que eu acho que o geral brasileiro quer ouvir. Eu estava falando isso com um amigo meu, eu acho que o Palmeiras vai sentir muito quando sai o Abel. Com certeza. Mas foi um choque cultural que Então, você concorda? Não, mas assim como o Flamengo até hoje sofre com a saída do Jorge Jesus. Só que o Palmeiras tem uma coisa que o Flamengo não tem. E se eu sou dirigente do Palmeiras, que o Abel, eu acho que o Abel vai ficar até o final do contrato da Leila, né, que é até 2027 que ela sai da presidência do Palmeiras. Mas ele disse que quer ir embora no final do ano. Se o Abel sair dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro apresenta o Felipão como técnico do Palmeiras. Porque ele vai ser o único cara que culturalmente vai conseguir. Olha aí, Vamos gravar isso. Pode gravar. Vamos gravar isso. Quando é que é? Se o Abel sair dia 31 de dezembro, vai ficar assim. Felipão volta. De uma forma romântica. Se eu sou a Leila, eu trago o Felipão de volta, porque ele vai ser o único cara que vai conseguir segurar essa tradição, porque ele é o único cara que tem a bagagem que o Abel tem no Palmeiras. É um treinador que se identifica com o clube também, né? Isso eu acho muito então, importante. Não tem ninguém no Palmeiras que tem a identificação que o Felipão tem, porque o Luxemburgo ganhou muito pelo Palmeiras? Ganhou. Só que o Luxemburgo treinou o Corinthians, foi campeão pelo Corinthians. Treinou o Santos, foi campeão pelo Santos. O Luxemburgo já ganhou bastante no Brasil. Já, o Luxemburgo montou um time espetacular, que foi aquele Cruzeiro de 2003 com o Alex, e etc. Só que o Luxemburgo ele é identificado com o Palmeiras, só que tem aquela pontinha que ele treinou o rival. O Felipão nunca treinou o rival, ele já disse que não aceitaria treinar o Corinthians. Ele fala, tanto que tem aquela frase séria, você tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Ele fala isso no vestiário na Libertadores 2000. Então assim, pra mim... Para os românticos... Não, como gestor.
se eu sou o gestor, quem que é o cara que vai segurar a bronca da imprensa, da torcida, do vestiário? Você não traria algum treinador de fora como função dos outros? Eu acho que não, porque Você acha que é se bom você trouxe- intercalar, se né? você trouxer um português, ele vai sofrer com a comparação. Por exemplo, o Flamengo mandou embora o Jesus, trouxe o Domenech Torran, Mas também estilo de jogo totalmente diferente. mas E trouxe, de liderança. mas trouxe. Desculpa, porque não quero Aí depois, defender o que aí, depois, aconteceu, aí mas depois você traz um cara que eu acho bom treinador, mas que também de outro tipo de jogo e de outro perfil de pessoa, Paulo Liderança. Souza. Entendeu? Então o único português. Mas os três não convergem, não tem Então, uma homogeneidade. hoje, o único técnico português que converte com o estilo do Abel Ferreira é o Mourinho. O estilo de jogo, aquele estilo mais que o Abel brinda o elenco dele, vai para a coisa, vai dar porrada, entendeu? Ah, você fala fora do campo, né? E até dentro de campo, um estilo de jogo mais fechado, transicional, Vertical. vertical. Então, assim, para mim, o único cara que chegar e se falar assim, ó, traz o Mourinho, aí eu falo, Mourinho, beleza. Mas do que você tem de realidade hoje, para mim é o Felipão. Te faço uma pergunta. Mourinho na seleção brasileira. Perfeito, Você quer? perfeito. Você não acha que sempre é jogar o diabo aqui agora? Você não acha que limita um pouco o talento do jogador brasileiro? Por ser Não. um jogo mais rígido? Não, Você não acha que a excelência individual do jogador brasileiro é um pouco limitada, apagada? com ele? Não, porque o Mourinho ele armou times que eram muito criativos, faziam muitos gols. O que ele arma? Ele arma uma defesa bem postada, defesa e o meio, mas no ataque você vê que ele não tem tanta influência. Tá. Ele monta times leves no ataque. A sua visão vai ser um time ofensivo de qualquer jeito. Vai, por exemplo, eu acho que o Guardiola, se viesse para a seleção brasileira, não daria certo. Porque o estilo de jogo do Guardiola requer tempo de treinamento. E hoje as seleções mundiais elas se encontram muito pouco para treinar. É um estilo muito articulado, né? Você precisa de tempo. Por exemplo, vai, estilo trazendo para cá, mas é que eu acho que é um Guardiola de meia boca ou o Diniz. Entendi. Você acha que se parece? Se parece. A ideia de jogo, né? De sair, construir, tic-tac e tal. Só que é um estilo de jogo que você precisa de o quê? De uma pré-temporada, de um mês, Você assim. precisa de um intérprete com qualidade. Então, mas o Brasil tem isso. O Brasil tem, só que não tem tempo. Com qualidade com a bola e sem a bola. Tem, hoje em dia tem, porque assim, tem muito jogador brasileiro que está na Premier League, então tem uma inteligência tática muito grande, né? Você pega o Danilo que saiu da Juventus agora há pouco tempo, o cara ficou anos e anos na Europa, né? Então eles têm O essa... Danilo fez uma carreira muito boa nos últimos anos. acho que se perdeu no final de carreira, mas assim, é um bom jogador. Mas eu acho que o Mourinho, ele traria para o Brasil o que deu certo. Que o Brasil foi campeão do mundo todas as vezes assim. Você montou um time sólido na defesa e do meio para frente... É um trabalho diferente, né? Até de treinamento. Mas eu acho que o Mourinho é uma injeção de choque. Não, aí você tem uma força, a força, né? O balanço da efetividade do treinador ela é muito forte fora do campo, né? Se é para segurar nas costas, pressão, empurrar com a força, organizar, o Mourinho com certeza ele tem uma personalidade, uma liderança bem clara, né? Exatamente, é o que precisa. O Guardiola é aquele cara que ele tem doses homeopáticas, né? Ele vai te dar muita qualidade no jogo, mas não demora. acho que vai carregar Isso nas demora. costas o choque. Isso demora. Não vai carregar o choque nas costas. Não vai. Isso demora para acontecer. Por exemplo, um outro técnico que talvez já foi ventilado e eu acho que é um ótimo técnico para vir para o Brasil é o Klopp. Eu acho o Klopp um técnico... Teve uma carreira maravilhosa também. Hoje está num cargo de gestão. Né? Mas ele disse que ele cansou, né? Eu acho que ele disse que cansou. Eu acho, cara, que quem teve uma carreira tão longa dentro desse... É difícil você, né, tirar um zagueiro e falar para ele, agora você é o centroavante, ou um centroavante vai agora ser goleiro. Eu acho que ele vai voltar. Quem ama ser treinador, quem chegou em certos patamares, eu acho difícil que vire, né, gestor. Sim, tem casos que deram certo transitando para a área técnica. Mas eu acho que, eu sempre brinco, eu falo, 2 funções é suficiente na vida esportiva. 3 é muito. É muito. Por quê? Não, 2 é pouco, 3 é muito. O Maldini. O Maldini foi um dos maiores zagueiros da história. Né? Ele foi o maior. Para mim também. Mas o que eu quero dizer talvez o que chegou perto dele foi o Baresi só. O Baresi, o Beckenbauer, ali temos uma... Mas aí a questão é, Nesta, Cannavaro, Sérgio Ramos, aí tem opiniões diferentes, né, para os mais jovens também. Mas o que eu quero dizer
ele depois foi tocar a área técnica do Milan, né? Sim. E foi uma transição complicada, e foi somente a segunda função dele. Então, Eu vi o Leonardo, que eu conheço pessoalmente, o Leonardo fez jogador no Milan, né? Em vários outros clubes, no PSG, foi treinador por um breve período, não muito de sucesso, com a vontade de criar na mesa um futebol como o Tele Santana, 4-2 fantasia, a gente fala, né? Sim, sim. Totalmente contra o modelo italiano de jogo. Não ia dar certo ali. Talvez se ele fosse para a Espanha daria certo. Porque tem mais espaço de jogo, né? Aí a gente tem outro futebol. Mas ali você precisa atacar. E aí o que acontece? Aí foi para a gestão e se deu bem. Aparentemente, isso não conta a mim avaliar, mas a gestão do PSG, eles, os chefes, né, os investidores, estão contentes com a performance dele. O que eu quero dizer? Ele teve uma aparência negativa como treinador. Sim. Né? Ou não muito boa. Então não consegue performar nas três coisas, porque o seu cérebro ali se seta de uma forma. Você vai ver o futebol de alguma forma. Eu tenho muita Itália, muita experiência e tenho muita influência também da América Latina. Se você traz para cá treinador ou gestor que, né, a gente falou de mim, né? Como jogador fui muito menos de sucesso de como gestor e como treinador. Sim. Então isso é bem interessante, né? Marcelo, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Para as pessoas, para os nossos ouvintes, os espectadores, vem novidades por aí, em breve? Muitas novidades ligadas à tecnologia e futebol. Eu acho que esse é um movimento que vai mudar o produto nos próximos 2 anos. Se Deus quiser, estaremos aqui para contar mais. Em primeira mão, isso aí, assim que chegarem as novidades do Marcelo, a gente terá em primeira mão aqui para os ouvintes da Rádio Paraty, para os espectadores e seguidores do Conexão Alfa. Marcelo, por fim, cara, eu queria agradecer pela disponibilidade. Foi um papo que, se pudesse, levaria horas aqui, que a gente... O Marcelo, eu conheci o Marcelo, pessoal, trabalhando com ele. A gente trabalhou junto no Barcelona. Eu era do financeiro, ele era do diretor de eventos. E a gente ficava muito lá, conversando sobre futebol, política. A gente falava sobre tudo. Assim, eram uns debates muito legais. E era um cara que eu queria muito trazer aqui, porque eu sabia que ia render muito assunto. E não vai ser a última vez que ele vai estar aqui. Então, o Marcelo vai voltar aqui. Espero que tenha gostado, né? Porque isso é a coisa mais importante. Logo o Marcelo volta aqui com uma novidade assim sensacional para os nossos ouvintes e espectadores. Uma novidade internacional. Uma novidade internacional. O Conexão Alfa está indo para o mundo. Então, espero que em breve a gente se fale. A gente precisa tomar uma cerveja para você me entregar um presente que está lá na sua casa, que você me trouxe da Itália. Exatamente. Isso aí, vou cobrar. Já abriu um clube, você não vou falar qual é o clube, né? Vamos deixar. E espero que todos tenham gostado. Marcelo, uma coisa que eu sempre deixo aqui, peço para os meus convidados deixa uma frase para quem está ouvindo, porque assim, eu falo que o Conexão Alfa é uma ponte entre entretenimento e conhecimento. E talvez alguém que esteja ouvindo isso aqui tenha alguma lição de vida que tire daqui, tem alguma coisa. Então, se você tivesse uma frase, você como um cidadão do mundo, que já rodou o mundo todo, todos os continentes praticamente, e viveu muito. Se você tivesse uma frase, um ensinamento para deixar aqui para os nossos ouvintes e espectadores, uma frase que você deixaria para eles? Posso colocar uma frase e também um ponto? Claro. A frase para mim é: conheça seus limites, mas não se limite. Não limite a si mesmo. Né? Isso é importantíssimo num país de pessoas muito resilientes iguais a vocês, né? Aqui, como vocês. E muito alegres e otimistas, igual a vocês. Então, know your limits, but not limit yourself, né? Seria isso, né, em inglês. E, secundariamente, eu acho que é uma frase, mas é uma pérola, né, na verdade. Já que a gente está aqui anunciando, o futebol vai democratizar muito, graças à tecnologia. Eu, então, acho que vocês que estão aí com grandes sonhos de entrar nesse mercado, eu acho que a gente está na época certa para poder entrar. Não vai ser mais um ET fechado, mas vai ser um planeta muito mais similar às outras indústrias, com muito mais intercâmbio de profissionais. Então acho que estamos no momento certo, a tecnologia vai ajudar nisso, e vocês que têm sonhos para entrar nesse mercado, continuem persistindo, porque, como aconteceu comigo, foi uma experiência maravilhosa, com altos e baixos no mundo inteiro, me levou a conhecer outras culturas e me fez crescer bastante demais como homem e como profissional.
Eu acho que isso agora vai democratizando, vai ser algo disruptivo para o mundo inteiro. E também para as pessoas que falam que isso nunca será possível, não acreditem. Maravilha. Por fim aqui, pessoal, agradecer a audiência, desejar a todos um bom final de semana. E, por fim, uma frase italiana das nossas raízes, né, que a gente conhece. Meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora. Meglio vivere un giorno da leoni che 100 da pecore. É melhor você viver um dia como um leão do que 100 anos como uma ovelha. Fiquem com Deus. Muito obrigado Muito pela obrigado, audiência, Iago. Foi um pessoal. grande prazer. Obrigado a todos.